e bem-vindos a mais um dos 31 dias de Star Wars aqui no Experimento 237. Antes de mais nada, eu queria deixar aqui o nosso tradicional shout-out para o Marcelo Pereira pela nossa maravilhosa vinheta. Se você tem um projeto que você precisa de 3D, de alguém para lidar com a arte gráfica, a parte visual, etc., procura o Marcelo, que ele com certeza vai te ajudar. Ele é, inclusive, o nosso mestre dos magos, o criador das nossas capas no Podcrastinadores. Então, não deixe de entrar no site dele, Marcelo Pereira, Marcelo com 2 L's, marcelopereira.com e, enfim, manda pra ele o que você tá precisando. Quem sabe vocês não conseguem aí fazer uma magia juntos. Shmi Skywalker, Padme Amidala, Brea Organa, Hera Syndulla, Ursa Wren, Nora Wexley, Mother Talzin. Todas essas mulheres têm uma coisa em comum. São mães no universo Star Wars. Mas sem sombra de dúvida, a mãe de quem a gente sempre lembra quando a gente pensa em mães no universo Star Wars é a nossa querida Leia Amidala Skywalker Organa Solo, a eterna Space Mom, Princesa Leia. Recentemente, participando de uma live no Instagram da Janda Montenegro do Cabine Secreta sobre mulheres no universo Star Wars, eu confessei um pecado absoluto, que é que a Princesa Leia nem sempre foi uma das minhas personagens favoritas. Na verdade, durante muito tempo, do trio original, ela era talvez a que eu menos me importava. E isso se deve, em parte, porque ao longo da trilogia original, a gente vê muito da história e do arco e do desenvolvimento do Luke Skywalker e também do Han. A gente não pode esquecer que ao mesmo tempo que Luke Skywalker aprendeu a ser um Jedi e um herói, Han Solo deixou de ser um homem cínico sem raízes e passou a ter uma família, a acreditar numa causa. Então, a Leia, pra mim, sempre foi uma pessoa que já estava meio formada e tal, e aí eu não me identificava muito com ela, porque eu mesma estava em formação. No entanto, a leitura do material do universo expandido canônico que envolve a Princesa Leia me fez, princesa não, nossa princesa, senadora e general, me fez repensar um pouco esse meu relacionamento com a personagem e entender um pouco mais sobre todo o processo de formação e amadurecimento dela. E isso fez com que eu passasse a amar a Princesa Leia como se fosse um membro da minha família mesmo. Como todo fã de Star Wars sabe, Princesa Leia era uma humana sensitiva à força, em parte em razão da sua linhagem Skywalker, adotada por Bail Organa e Breha Organa e criada para ser a herdeira da família real de Alderaan. Leia foi então criada com base em todos os princípios e os valores mais importantes para a sociedade de Alderaan. Ela era frequentemente vista nas cerimônias com os seus pais, ao lado de seus pais, exercendo as suas obrigações enquanto princesa. E ela, desde os 14 anos, começou a servir a Alderaan como legislador júnior. Isso era uma posição que adolescentes em treinamento para cargos políticos ocupavam no Senado Galáctico. E ela começou aos 14 anos, foi aprendendo, foi desenvolvendo as suas próprias habilidades no campo político. Aos 16 anos, ela passou a fazer aulas de artes marciais, porque, afinal de contas, uma princesa precisa ser capaz de se proteger, porque ela está sempre com um alvo nas suas costas. Então, a gente pode acompanhar todo esse processo de desenvolvimento da Princesa Leia, sobretudo no Leia, Princess of Alderaan, que eu não tenho certeza que tenha sido traduzido já aqui no Brasil, que é um livro bem legal, uma pegada um pouco mais adolescente, foi escrito pela Claudia Gray, que também escreveu Estrelas Perdidas e Legado de Sangue. A gente vai falar de Legado de Sangue mais pra frente um pouquinho. E é um livro bem gostosinho de ler, e a gente conhece também um pouco mais sobre a Holdo, a Emmeline Holdo, que apareceu no episódio 8 e causou uma certa controvérsia e tal, mas é uma personagem muito interessante, então vale a leitura. Em Leia, Princess of Alderaan, a gente vê a descoberta da Princesa Leia do envolvimento dos seus pais na rebelião, naquilo que ainda era a Aliança para a Libertação e Restauração da Democracia na Galáxia, né? Não era ainda conhecida como a Rebelião propriamente dita. E a gente vê a Leia aprendendo um pouco sobre esse projeto e se envolvendo cada vez mais na rebelião. Como a gente sabe, o episódio 4 abre com a captura da senadora Leia Organa por Darth Vader, em razão da suspeita de seu envolvimento na missão para Scarif, enfim, que não foi exatamente uma missão, a gente sabe toda aquela treta do Rogue One,
enfim. E aí a gente tem todo o desenvolvimento que a gente conhece do episódio 4 ou 6, mas principalmente nas histórias em quadrinho, a gente tem várias outras missões em que a Leia foi relevante nas tentativas da rebelião de derrubar o Império, até que, já nos eventos da trilogia Marcas da Guerra, a gente vê o fim do Império com a Batalha de Jakku. Então, assim, passando bem correndo, mas é claro, tem um monte de material pra gente explorar, um monte de oportunidades para conhecer um pouco mais sobre a Leia, conhecer um pouco mais sobre o relacionamento dela com o Han, que é muito legal o desenvolvimento nesses materiais, então assim, fica aqui a super recomendação também. E, se você lembra, em Last Shot, eu comentei da segunda esposa do Han, ela aparece nas HQs, fica aqui a segunda dica sobre ela, mas a gente fala dela num outro momento. Após a Batalha de Jakku, Leia Organa Solo, já casada com Han e já mãe de Ben, começa a trabalhar na estruturação e restabelecimento da democracia na agora chamada Nova República, com o estabelecimento do Senado. Ela se envolve com a Mon Mothma para poder ajudar mesmo nessa recomposição e usar todo o seu talento e todas as habilidades que ela aprendeu ainda como legislador júnior e depois como senadora da República para reorganizar esse governo sob a Nova República. Muito do meu respeito e admiração pela princesa, senadora, general Leia Organa se deve à leitura de Legado de Sangue, que é um livro muito bacana. Ele se passa 6 anos antes dos eventos de O Despertar da Força e mostra a senadora Leia Organa do Senado da Nova República tendo que lidar com ameaças internas e externas a esse governo. E é muito bacana, assim, é importante lembrar que é um livro mais político, né? Então a gente tem pessoas que sentem falta, por exemplo, do Império e que, poxa, o Império só fez mal para quem não era assim tão bom. Esse tipo de discurso que a gente aqui no Brasil, infelizmente, conhece bastante. E é um livro interessante porque, apesar dele ser um livro um pouco mais denso na parte política, ele tem bastante aventura e ele tem o surgimento da resistência, né? A gente entende por que a Leia sentiu a necessidade de criar essa organização meio paramilitar já para lidar com a ameaça que ela vinha percebendo daquilo que viria a ser a Primeira Ordem. E esse livro tem também uma revelação muito deliciosa, uma releitura de um evento em particular que, assim, se tudo der certo depois do fim da quarentena, vai virar um rabisco na minha pele, porque eu preciso tatuar essa referência, porque ela é incrível e foi, assim, o momento em que eu me dei conta de que a Leia sempre foi, com o perdão da expressão, foda pra caralho. Então, assim, é um livro que eu recomendo muito, é um livro que sempre me dá muita alegria de falar sobre. Se você quiser conhecer essa história, esse livro foi editado aqui no Brasil pela Aleph, então ele existe em português, diferente de alguns outros que eu já recomendei, e é muito, muito bacana. E tem um personagem que, inclusive, depois aparece de novo em A Resistência Renasce, ou Resistance Reborn, que também foi editado em português, agora a editora me falha a memória, mas é muito legal ver essa interconexão entre as histórias na vida da Leia. E aos poucos, a leitura desse universo expandido canônico foi me fazendo perceber que a Leia é um dos personagens mais fortes do universo Star Wars, se ela não for o personagem mais forte. E é engraçado porque a maioria dos fãs de Star Wars associa a imagem da Leia à ideia de esperança, né? Até porque ela frequentemente aparece associada com a palavra hope, né? Com a esperança. Mas eu diria que a palavra que melhor define a Leia é perseverança. Se a gente parar para pensar nos eventos da vida dela, ela nasceu e perdeu a mãe, e diferentemente do Luke, ela tem uma vaga lembrança sobre a mãe. É curioso, assim, talvez seja um imprint da força nela. Ela lembra da mãe dela como sendo uma figura muito bonita, mas muito triste. Então ela já nasce com perda, ela perde a mãe, ela é afastada do irmão, ela não tem acesso, não conhece o pai, mas graças à força ela é adotada por uma família que ama muito ela, com o Bail e a Breha Organa. Só que aos 19 anos ela vê
não só os seus pais, mas o planeta que ela amava, as pessoas, né, que moravam ali com quem ela dividiu uma vida inteira, serem dizimados em uma questão de segundos a bordo da primeira Estrela da Morte. E mesmo assim ela não se deixa abalar, ela não é quebrada, ela não perde a esperança. Quando o Luke e o Han aparecem para resgatar ela, na verdade quem resgata eles é a Princesa Leia, porque ela sabe se virar. Então, assim, é uma personagem que em momento algum se deixa abalar pelas coisas que vão acontecendo com ela. Ela lidera a rebelião nesse período, ela participa de um monte de missões, ela tá sempre à frente das coisas, ela é parte daquele grande conselho encabeçado pela Mon Mothma que decide como é que a rebelião vai agir. Então, é uma personagem politicamente e até militarmente muito importante para a rebelião. Depois da Batalha de Jakku, ela, enfim, tá casada, tem filho, ela poderia perfeitamente bem querer uma vida mais calma, mas não, ela se dedica de novo à vida política, à estruturação de um governo, ao restabelecimento da democracia na galáxia, porque vale lembrar que vários imperiais ainda conseguiram manter um certo poderio, né, depois da queda do Império. Enfim, uma história toda bem mais complexa do que isso, mas é mais ou menos isso. E isso talvez até tenha custado um pouco, assim, tenha pesado muito na vida pessoal e familiar dela. A gente sabe que eventualmente ela encaminhou o Ben Solo para treinar com o Luke. Isso deu uma pesada no relacionamento dela e do Han. A tragédia no Templo Jedi, né, que o Luke construiu, e a gente vai conversar sobre isso num vídeo específico sobre a queda do Ben Solo, porque é uma história que é muito bacana e que merece ser contada. Ela vê não, mas ela pressente, né? Ela sente o marido dela ser morto pelas mãos do próprio filho. Ela perde milhares e milhares de soldados da resistência diante da Primeira Ordem. Ela, enfim, sofre um monte de tragédias ao longo da vida dela e ela em momento nenhum perde a esperança. Nem quando nenhum dos seus aliados na galáxia responde ao seu chamado, ela deixa de ter esperança, principalmente depois da visita de Luke em Crait, né, que ele vem e diz pra ela, olha, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, no one's ever really gone, e ela continua sempre crendo na possibilidade da redenção do filho dela, e ela doa, assim, o finalzinho das suas forças, da sua força vital, com F maiúsculo, para tentar mostrar pro filho dela, olha, eu só quero que você volte, assim, eu te amo e eu te perdoo, desculpa, eu só quero que você volte. É uma das coisas mais bonitas pra mim de The Rise of Skywalker. Eu sei que isso ficou um pouco confuso pra uma galera, mas assim, ali, aquela cena do Han com o Ben, não é um Force Ghost do Han Solo e também não é o Ben surtou e tá conversando com uma memória. Na verdade, a Leia fez mais ou menos a mesma coisa que o Luke, pelo menos essa foi a minha interpretação. A Leia faz parecido com o Luke em Crait e ela projeta, só que ela projeta aquilo que o Ben precisa ver, porque o Ben fica se torturando depois que ele matou o Han, de que, cara, agora ferrou, eu não vou ter como voltar. Ele inclusive diz isso pra Rey quando ele descobre que a Rey é Palpatine, né? Ele diz, você não vai poder voltar pra Leia, ela nunca vai te aceitar, porque ele acha que a Leia nunca vai aceitar ele de volta, né? Então, assim, é uma dinâmica super importante, fico emocionada só de falar, assim, é uma cena que realmente eu não sei lidar. E eu acho que é isso, assim, a Leia, pra mim, representa muito mais do que esperança, ela representa perseverança. É tipo, tá tudo dando errado, mas se a gente tiver fé e tiver coragem e perseverar, eventualmente as coisas vão dar certo. E foi por isso que eu escolhi hoje, no Dia das Mães, falar sobre a Leia, que é a mãe de todos nós, é a nossa Space Mom querida e assim, para aqueles que já não têm a mãe aqui por perto ou que têm um relacionamento não muito bom com a sua própria mãe ou, enfim, com algum parente, saiba que a Space Mom nunca desistiria de você e, enfim, Star Wars é família, Star Wars é sobre amor, então se você gosta de Star Wars, você sabe que você sempre vai ter uma figura materna olhando por você, que é a nossa querida Space Mom. E eu sempre gosto de lembrar que a Carrie mesmo também serve como essa figura materna no nosso universo.
Então fica aqui a minha homenagem a todas as mães que acompanham aqui o canal, as mães que são mães de quem acompanha aqui o canal. Meu muito obrigada a cada uma de vocês. Feliz Dia das Mães e que a força esteja com vocês.